E vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. É a 30ª mensagem sobre o Sermão do Monte. 30 cultos sobre o Sermão do Monte. Todos acharam? Então, o Senhor Jesus Cristo disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tremendo isso aqui, não? Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê ainda mais entendimento sobre essa palavra, que é de fundamental importância, e que infelizmente ao longo dos séculos a igreja desprezou isso aí. A igreja não tem dado a devida atenção a uma declaração tão importante que o nosso Deus fez, mas que nós agora damos. Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, meu Deus, nós estarmos aqui nesse santuário, nesse lugar tão simples, mas tão bom, onde nós sabemos que o Senhor fala. Aqui nós ouvimos a tua voz. Aqui não há perigo de nós ouvirmos a voz da filosofia. Aqui não há perigo de ouvirmos a voz da psicologia. Aqui jamais as doutrinas de homens. Não, porque nada disso nos interessa. Nada disso nos edifica. Nada disso serve para alimentar a nossa alma, para nos dar conhecimento. Nós só nos interessamos pelo conhecimento da tua verdade. O Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Liberta do pecado, liberta do erro, liberta do falso evangelho, liberta das falsas religiões, liberta das angústias, liberta o homem de tudo, faz o homem verdadeiramente livre, faz o homem ter uma perfeita intimidade com Deus, uma perfeita comunhão com aquele que vive e com aquele que reina pelos séculos dos séculos. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito venha nos ensinar as coisas profundas dos céus, porque nós não queremos mais, Jesus, vivermos mergulhando nas águas rasas, como ficamos durante tantos anos. Não, hoje nós queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento sagrado. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar essa tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de ti, não é uma capacidade humana, não, é o Senhor que nos capacita a isso. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, e que seja para o crescimento
espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu disse no culto de hoje de manhã aqui à igreja, quando nós falávamos sobre esse mesmo assunto, que esta declaração de Jesus aqui é uma das mais espantosas declarações que podem ser encontradas no livro sagrado. Porque veja bem, se fosse qualquer outro homem na face da terra que houvesse dito isso aqui, nenhum de nós aceitaria. Se fosse qualquer outra pessoa na face da terra que tivesse a ousadia de afirmar isso que Jesus afirmou aqui, nós não aceitaríamos. Nós diríamos: isso é um absurdo, não pode ser desta forma, não pode ser desta maneira, esse homem é muito radical, esse homem é muito exigente, não é desta forma. Só que quem afirmou isso aqui, quem disse esta verdade, foi o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa muito forte. Por que é muito forte, pastor? Por que se fosse qualquer outro homem na face da terra, nós não aceitaríamos? Porque você já prestou atenção no que Jesus disse aqui? Olha, Jesus está dizendo aqui que é possível uma pessoa pregar o evangelho, é possível uma pessoa se engajar dentro de uma igreja, ser um diácono, usar até um título de pastor, ocupar um púlpito, pregar a palavra de Deus. É possível uma pessoa ter Bíblia debaixo do braço, é possível uma pessoa orar e os enfermos serem curados, é possível uma pessoa operar sinais, operar prodígios, operar maravilhas, e mesmo assim, essa pessoa não ter o direito de entrar no reino dos céus. Por isso que eu disse aqui de manhã, Jesus está mostrando aqui, que nada daquilo que nós façamos tem valor para Deus, que a coisa mais importante para Deus não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você diz, não é aquilo que eu digo. O mais importante para Deus é aquilo que nós somos. O que vale para Deus é aquilo que você é no teu íntimo, é aquilo que você é dentro de você. O que vale é se você tem verdadeiramente o caráter de Deus. Porque se as tuas atitudes forem erradas, se o teu procedimento não for um procedimento santo, se você não tem um procedimento correto, naquele dia, que dia é esse, pastor? No dia que Jesus vier, a única coisa que você vai ouvir de Jesus é: nunca vos conheci. Senhor, eu fui à igreja Cristo é Vida, eu fiz seminário teológico, eu aprendi, Senhor, sobre predestinação, eu aprendi sobre preexistência, eu aprendi, meu Deus, que há neste mundo duas sementes, eu aprendi que o Senhor é soberano, eu aprendi que o Senhor derrotou os demônios. Olha, eu falei dessa verdade, eu falei para um, eu falei para outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu fui um diácono, eu fui uma diaconisa, eu fui um ministro de louvor. Mas se a tua vida não foi uma vida reta aos olhos de Deus, se o teu comportamento, se as tuas atitudes não estavam dentro do padrão que Deus exige, a única coisa que você vai ouvir, apesar de fazer tudo isso, é: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O exemplo clássico, e eu disse isso hoje aqui de manhã, é de Judas. Judas, irmãos, ele evangelizava. Judas, ele estava no colegiado apostólico, ele aconselhava as pessoas, ele ajudava na obra de Deus, ele era tesoureiro, ele era o responsável pelas ofertas. Você sabia disso? Você vê, como é que pode? Fazia tudo isso, no entanto, era um filho do diabo, era da semente da perdição. Vamos ver isso aqui com a Bíblia na mão. Vamos abrir no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1 em diante. Ok? Todos abençoados acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, um perfume tremendamente precioso, muito precioso, diz a palavra, ela pegou aquele perfume e ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha, o perfume tomou conta de toda a casa, todo mundo sentiu aquele cheiro gostoso do perfume, né? Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: ora, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se distribuiu aos pobres? Você vê que coisa interessante. À primeira vista, parece que Judas tinha uma preocupação muito grande com os pobres. Por que ela fez isso? Por que ela pega um perfume tão precioso e derrama nos pés do Senhor? Por que não se vendeu esse perfume e não se usou para ajudar os necessitados? Não se distribuiu entre os pobres? Por que não se fez isso? Não dá a impressão que era um homem tremendamente preocupado com os pobres, tremendamente preocupado com os menos favorecidos, tremendamente preocupado, como disse o nosso ex-presidente Collor, com os descamisados? Não é a sensação que dá? Mas essa não era a intenção dele. Veja que no versículo 6, o Espírito de Deus nos revela, dizendo: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha o caráter desse homem. Ele disse: por que não se vendeu? Manda vender esse perfume, entrega para mim que sou o tesoureiro, manda eu distribuir com os pobres, que eu não distribuo coisa nenhuma, eu pego e meto no meu bolso. Igualzinho aquela turma que está lá em Brasília, né? Não, eu quero me eleger para ajudar os mais necessitados, eu quero ser deputado porque eu quero lutar pelos pobres, eu quero lutar pela minha comunidade. Só se agora bolso virou pobre, o nome de bolso virou pobre comunidade. Que eles vão para lá lutar pelo próprio bolso deles. E lutar por pobre coisa nenhuma. Isso é tudo mentira, isso é tudo fingimento. Então, olha, um homem fingido, olha o fingimento desse homem, olha a hipocrisia desse homem. Um homem desonesto, um homem ladrão, um homem mercenário. Agora é tremendo esse exemplo, porque esse perfume aqui era muito caro. Você vê que Judas, primeira coisa que ele fez foi avaliar o preço do perfume. Ele olhou: que perfume é esse? Que bálsamo é esse? Olha, esse bálsamo é tal, tal, tal. Olha, isso aí vale 300 denários. Você sabe o que significava 300 denários? Vou dar uma ideia para você se fosse hoje. Um denário era quanto um trabalhador ganhava por dia. Uma pessoa que ganha salário mínimo. Como se fosse a diária de quem ganha salário mínimo. Então, 30 dias no mês, 30 denários. Então, um salário mínimo hoje. Quanto custa o salário mínimo hoje? 350? Pois bem, era o equivalente ao que um trabalhador ganhava durante 10 meses. Seria hoje R$3.500. O preço desse perfume. Viu? Olha quando a pessoa ama a Deus, né? Essa mulher podia estar preocupada em vender o perfume. Era muito dinheiro. Era o equivalente a 10 meses de trabalho. Ela disse: não, eu vou ungir os pés do Senhor com ele. Eu vou demonstrar o meu amor com essa atitude. Sabe? Ela não teve, sabe, nenhuma preocupação com dinheiro, nenhuma preocupação com o valor do perfume. Ela queria agradar a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ela age desta mesma forma, dessa mesma maneira. Mas tem mais. Em Mateus capítulo 26, versículo 14, o caráter desse sujeito aqui: traidor. Olha, além de tudo, era traidor. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Olha o que esse homem fez. Ele, sabendo que os principais sacerdotes, que os líderes da religião
queriam a todo preço botar as mãos em Jesus, porque aquilo que Jesus pegava incomodava tremendamente a eles, aquilo que Jesus pregava desmascarava a hipocrisia religiosa, desmascarava o erro da religião daquele tempo, igualzinho acontece hoje. Que tem de gente aí doido para botar a mão em mim, você não imagina. Se me pudesse esganar pelo pescoço, já tinha esganado. Se me pudesse enforcar, como Saddam foi enforcado, já tinha enforcado. Por causa de quê? Porque eu ando fazendo coisa errada? Porque eu ando fazendo mal às pessoas? Não, por causa da palavra que eu prego, por causa da verdade que eu proclamo, que incomoda demais o sistema religioso, como Jesus incomodou no seu tempo. Então ele, sabendo disso, olha o que é uma pessoa avarenta, né? Que faz tudo por dinheiro. Ele foi procurar, ele não foi procurado não, ele foi procurar os principais sacerdotes e propôs: o que vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? Se eu armar uma maneira dele cair nas mãos de vocês? E os sacerdotes disseram: nós te damos 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Era um mercenário, fazia tudo por dinheiro. Olha o que tem de mercenário hoje na obra de Deus, você não faz ideia. Pastores que não fazem a obra por amor, não são vocacionados, fazem a obra como se fosse uma profissão, fazem da obra de Deus um meio de ganhar dinheiro, um meio de vida, sabe? Igualzinho esse sujeito aqui. Bom, no versículo 20, desse mesmo livro, no mesmo capítulo, diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Olha, Jesus estava lá com seus discípulos, estavam sentados à mesa, estavam comendo, estavam almoçando, e de repente Jesus disse: olha, o negócio é o seguinte, eu vou declarar para vocês uma verdade. Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair, vai me entregar aos sumos sacerdotes. Um de vocês é traidor. Todo mundo ouviu, né? E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou. Olha o cinismo desse sujeito. Ele já tinha traído, ele já tinha acertado tudo com os sumos sacerdotes, ele já tinha até acertado o preço, 30 moedas de prata. Acaso sou eu, mestre? Olha que cínico. Acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu traidor, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Tu disseste, você mesmo disse com a tua boca. Então, traidor, cínico, fingido. No versículo 47. Agora Jesus está lá no jardim do Getsemane, e o sujeito estava lá tramando tudo. Disse: olha, tem uma ocasião muito boa para prender ele. Ele está lá no jardim do Getsemane, é um lugar tranquilo, ele gosta de se separar com os discípulos para fazer as suas orações. Então vamos lá, que nós vamos pegar a turma, eles não têm arma, eles não têm nada, é muito fácil prendê-lo. Bom, então diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Olha, ainda deu o sinal. Aquele que eu der um beijo no rosto, esse é Jesus. Eu vou chegar lá todo santinho, eu vou chegar lá elogiando ele, eu vou chegar lá saudando o Senhor: salve, mestre, salve, mestre. Quando eu der o beijo, esse é Jesus. Jesus, porém, lhe disse: amigo,
para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Terrível isso aqui, não é? Imagine uma cena dessa. Imagine uma pessoa que convive com você, que diz que é seu amigo, que diz que te ama, que apresenta todas as características de uma pessoa boa, de uma pessoa bondosa, e de repente você descobre que ela não é nada disso. É isso que Jesus está mostrando aqui, irmãos. É para esse perigo que Jesus está procurando abrir os olhos do seu povo, da sua igreja. Jesus está dizendo: olha, não se deixe levar pelas aparências. Lembra do que ele falou dos falsos profetas? Se acautele dos falsos profetas, que se apresentam diante de vocês, disfarçados em quê? Em que, irmãos? Em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ele está dizendo: não se deixem levar pela aparência. Como nós temos a mania de tentar, né, julgar as pessoas pela aparência, decidir se a pessoa é de Deus ou se não é de Deus pela aparência, pela aparência, pela aparência. Eles, cuidado com isso. As aparências enganam. Às vezes uma pessoa está sentada do teu lado, tem Bíblia, diz: Pai do Senhor, irmão, tu és um abençoado, tu és um eleito, mais do que vencedor. Você diz: oh, esse é um irmão em Cristo. Aí abre a guarda, confia na pessoa logo, deixa a pessoa mergulhar de cabeça na tua vida, leva para a tua casa, deixa conviver com você de tudo quanto é jeito, e lá na frente você diz: ai, como eu me decepcionei, eu nunca esperava uma coisa dessa, eu pensava que ele era um crente, eu pensava que era de Deus. Ué, por que você pensava que ele era de Deus? Porque estava na igreja, pastor, estava no culto. Ele virava para mim, apertava minha mão, olhava nos meus olhos e dizia: tu és um abençoado. Isso aí prova que é de Deus? O Senhor disse: pelos frutos se conhece a árvore. Ele disse: pelos frutos os conhecereis. Você tem que observar a atitude da pessoa, você tem que conviver com a pessoa, você tem que observar o comportamento da pessoa. Aí você vai fazendo um julgamento. Aí você diz: é de Deus ou não é de Deus? A mesma coisa aqui, ó. Ele disse: não se deixem levar por aquilo que as pessoas fazem. Não, aquela irmã ali é de Deus, é diaconisa da igreja. Porra, e o fato de ser diaconisa da igreja atesta que a pessoa é de Deus? Às vezes engana, às vezes finge santidade, às vezes finge vontade de fazer a obra, engana até o pastor, sabe? Finge tão bem, vem com a fantasia de ovelha tão bem feita, que perde para essas do carnaval lá do Rio de Janeiro, né? Eu não vejo não, mas antigamente eu via. Aí fantasia aquelas mulheres, né, de princesa, de rainha. Quem olha assim parece a rainha do Egito, né? E não, é uma pobrezinha que mora no morro, que às vezes não tem dinheiro nem para comprar o pão de manhã. É uma fantasia apenas, né? Então, às vezes engana. Então tem que observar isso. Olha, não se deixe levar pelo que a pessoa faz. Não, mas prega a palavra. Hoje qualquer homem que prega a palavra, usa o título de pastor, é considerado pastor. Não, é pastor. Não, ele prega. Não ora pelos enfermos. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Será que é? Por isso que eu disse que é uma das declarações mais tremendas que se pode encontrar na Bíblia é essa aqui, ó. Então veja, as pessoas diziam para Jesus naquele dia: Senhor, Senhor, nós pregamos a tua palavra, nós evangelizamos, nós fizemos muitos milagres, nós fizemos muitos prodígios no teu nome. E no entanto, irmãos, elas não eram de Deus, não eram de Deus. Pastor, mas é possível uma pessoa operar milagres? É possível uma pessoa fazer coisas extraordinárias, prodígio, sem ser de Deus? É. E aí é que reside o perigo. Como é que o povo de Deus é seduzido por essas coisas, né? Qual é a arma mais poderosa que essas seitas usam para atrair multidões para lá? Qual é a arma mais poderosa? Os testemunhos. Olha, esse aqui tinha uma dor aqui, a dor foi para ali, dali foi não sei para onde, sumiu a dor. Olha, esse outro era pobre, chegou aqui mendigo.
Coitadinho, pedi esmola. Um dia desse eu assisti um testemunho. Ah, meu Deus do céu, como é que é possível isso? E as pessoas acreditam nisso. O cara estava dando um testemunho lá de São Paulo, dizendo, não, eu era mendigo. Aí um dia, eu ia passando aqui, e uma voz disse, entra aí. Uma voz disse, entra aí. É a voz do diabo, né? Aí esse eu entrei. E quando eu entrei, olha como é que a mentira tem perna sua. Ele disse assim, tinha uma multidão, mas eu não via ninguém. Como é que ele não via ninguém, tá dizendo que tinha uma multidão? Para eu dizer que tem uma multidão, eu estou vendo a multidão. Tinha uma multidão, estava lotado, mas eu não via ninguém. Olha como mente. Eu só via uns envelopes andando assim, ó. Que picaretagem, né, rapaz? Desse jeito mesmo, Eric. Só via uns envelopes. E a voz dizia, pega, pega, pega. E eu peguei no ar o envelope. Pegou no ar, ó. Envelope voador. Viu? Peguei no ar. E fiquei com aquele envelope. E alguma coisa me segurava. E lá para as tantas o homem de Deus disse assim, se você quer mudar de vida, se você quer sair da miséria, se você quer se tornar uma pessoa poderosa, rica, você vai pegar tudo que você tem e você vai colocar dentro desse envelope. E ele disse assim, todo o dinheiro que eu arrecadei naquele dia de esmola, já era 8 horas da noite, desde manhã cedo que eu pedi esmola, tudo que eu arrecadei, eu botei dentro do envelope e dei. Hoje, sou um dos maiores empresários de São Paulo. Você está vendo? É uma mentira isso aí. Mas como atrai gente. Sabe? Opa, também quero ficar rico. Também quero me tornar um dos maiores empresários. Eu também quero isso, eu também quero aquilo. Né? Então é possível, pastor? É possível. Há um exemplo aqui na Bíblia que prova isso de uma forma categórica. Está lá em Êxodo. Abra, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 7, versículo 8 em diante. Êxodo capítulo 7. Versículo 8 em diante. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, fazeis milagre que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, lança-o diante de faraó, e o bordão vai se tornar em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó, e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Pegou lá o cajado, jogou na frente do faraó, o faraó disse, ó, o que você vai fazer aí, para que eu acredite que vocês são de Deus? Para que eu acredite que vocês são servos desse Deus Altíssimo. Aí Deus disse, quando ele fizer isso, quando ele perguntar, mandarão jogar lá o cajado, que vai se transformar numa serpente. Jogou. Né? Então, no versículo 11, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. Isso aqui prova que é de Deus. Chama aí a minha turma. Chama aí os pais de santo, as mães de santo. Chama aí Edir Macedo, chama aí não sei quem, essa turma toda aí. Chama eles, que eles vão fazer a mesma coisa. Mandou vir os sábios, os encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então você está percebendo aqui que até certo ponto esses magos aqui do Egito foram capazes de imitar aquilo que Moisés e Arão fizeram. Você vê mas depois você lê o resto. Até certo ponto eles foram imitando. Só que chegou uma hora que Deus disse, chega, a partir de agora não faz mais. Porque até para eles praticar as suas malignidades, há um limite. Eles só vão até onde Deus permite. Não pode ir além do que Deus permite. Então, eles fizeram coisas admiráveis. Os magos do Egito fizeram coisas tremendas, depois veja aí. Por isso, irmãos, que Jesus, certa ocasião, isso está registrado lá em Mateus 24, disse uma coisa que a gente precisa dar muita atenção isso aqui.
A igreja não dá atenção a essas coisas, né? Por isso o povo de Deus é enganado com tanta facilidade. O povo de Deus é seduzido pelas mentiras do diabo. Mateus capítulo 24, versículo 24. Olha o que Jesus falou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, pregando sobre predestinação, dizendo que Deus é soberano, isso é uma mentira. É isso que está na Bíblia? Mas eu sou chamado de falso profeta por causa disso. Isso é um falso profeta, cuidado com ele, olho com ele. Olha isso que ele está pregando, é heresia. Né? Não. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Quando é que um eleito de Deus é enganado? Quando ele não tem conhecimento de Deus. Uma pessoa que não tem conhecimento é triste, né? Tudo ela acha que é de Deus. Tudo ela acha que é de Deus. Tem ali um cara com a Bíblia na mão fazendo isso, fazendo aquilo. É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Teve Bíblia, falou de Jesus, já é de Deus. Né? Então, eles vão operar grandes sinais, grandes prodígios, para enganar os filhos do diabo. Não, os filhos do diabo já estão enganados. Para enganar aqueles que estão dentro da macumba, já estão enganados. Para enganar os eleitos de Deus. Esse é que é o grande perigo, esse é o que é o grande problema. Paulo também alertou sobre isso, na segunda epístola, à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Olha que coisa, né? Como é que o iníquo vai se manifestar nesse mundo? Segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que Satanás tem uma eficácia, e essa eficácia se manifesta através dos filhos dele, através dos filhos de Satanás, com poder, com sinais, com prodígios. A Bíblia diz da mentira, do diabo. Do diabo. Então, tudo isso que nós temos visto acontecer aí fora, irmão, essas coisas estranhas, essas coisas que às vezes deixam a gente com nojo, tudo isso está profetizado aqui, ó. Infelizmente, pela falta de conhecimento, o povo de Deus se deixa seduzir com muita facilidade pelos sinais, com muita facilidade. Se opera alguma cura, se opera algum prodígio, olha, a turma já mergulha de cabeça, já diz que ali é Deus, já pensa que ali é Deus que está agindo. Não, é de Deus, é de Deus. Olha a irmã, a vizinha que foi lá, tinha uma dor na coluna, o cara passou asfalto quente. Não é que ela ficou curada da coluna, é mesmo. Eu quero asfalto quente nas costas. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas não é isso que a gente tem visto, não é? Olha, só agora, irmãos, em pleno século 21, é que nós estamos começando a compreender, sabe, a questão da eletricidade do corpo humano. Você sabia que o corpo humano tem uma carga elétrica violenta? Só agora que nós estamos começando a entender um pouquinho da telepatia, da percepção extrasensorial. Só agora que nós estamos começando a entender essas coisas. Porque até então, a igreja nunca deu atenção a isso. Essas coisas nunca mereceram a atenção da igreja. Hoje, nós já começamos a analisar a coisa, procurar compreender isso. Por quê? Porque existem poderes naturais que a pessoa tem, poderes da carne mesmo. Deus criou o corpo humano assim, que pode fazer com que uma pessoa faça coisas admiráveis, faça coisas extraordinárias, e no entanto, aquela pessoa não ser uma pessoa convertida, não ser uma pessoa de Deus, não ser uma pessoa que tem o Espírito Santo.
Você vê isso toda hora na televisão. Vocês, como é que pode? Nego adivinha coisa, né? Vocês, como é que faz um negócio desse, né? Olha, tanta coisa que a gente vê por aí, né? Então é possível. São poderes naturais. Os poderes naturais do ser humano, olha, pode até imitar o poder do Espírito de Deus até certo ponto. Até certo ponto pode até imitar. E isso sem falar na astúcia do diabo, conforme Paulo ensinou, está aqui, ó, segundo aos Coríntios, e sem falar na astúcia dos filhos do diabo, que é outro problema. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ok? Olha o que o apóstolo Paulo diz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros... Quem são os ministros dele? Aquela uma terça parte dos anjos, que assumiram um corpo de carne, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Satanás e seus demônios, Satanás e seus ministros, que são aqueles anjos decaídos, que aprove a Deus permitir que eles assumissem um corpo de carne, eles podem se transformar até como se for um anjo de luz, até como se fosse um pastor. Você já pensou no perigo que é isso? O sujeito ser um anjo do diabo e de repente está ali como sendo o anjo da igreja. Você vê em Apocalipse, ao anjo da igreja escreve. O pastor é o anjo da igreja. Ele fala, cuidado, não se admire do que você está vendo aí fora não, porque Satanás e seus ministros, eles podem até se transformar como se fosse um anjo de luz, como se fosse um anjo de Deus, como se fosse um pastor, como se fosse um crente de verdade, e não é. A igreja está cheia de gente assim, ó, gente que diz que é crente e que não é crente coisa nenhuma. Pastor Carlos Magno, amado de Deus, como é que eu posso testar, pastor? Como é que nós podemos aferir? Qualquer pessoa que se diga cristã, qualquer pessoa que se diga crente, como é que eu posso fazer um teste para provar se ela é um crente de verdade ou se ela é um falso crente? Como é que eu faço isso? Porque se você não fizer isso, você está perdido. Você nunca vai saber discernir as coisas. Bom, sabe como é que você faz? Prestando atenção se aquela pessoa que você está observando, se ela está vivendo de acordo, em primeiro lugar, com as bem-aventuranças. Você começa a observar se aquela pessoa tem realmente o caráter de Deus. Você começa a observar assim, deixa eu ver, ele diz que é crente, ela diz que é crente, deixa eu ver se essa pessoa tem o caráter de Deus, deixa eu ver se essa pessoa é humilde de espírito. Você começa a observar se ela é humilde de espírito. Deixa eu ver se essa pessoa é uma pessoa misericordiosa. Deixa eu ver se essa pessoa é uma pessoa que tem domínio próprio, se ela é uma pessoa mansa, se ela é uma pessoa pacificadora, se ela é uma pessoa honesta, se ela é uma pessoa séria, se ela é uma pessoa fiel. Você começa a observar todos esses detalhes. Aí de repente você diz, puxa, não é humilde de espírito. Você começa a observar aqui, ó. É uma pessoa séria, é uma pessoa fiel à palavra, fiel a Deus, fiel ao próximo, é uma pessoa honesta. Você começa a encontrar essas virtudes, aí você diz, bom, esse é de Deus mesmo, esse aí é de Deus. Porque o grande problema, irmãos, é que existe muita gente hoje dentro das igrejas que tem a tendência de alicerçar a sua segurança, de se imaginar crente, de se imaginar salvo, de se imaginar um servo de Deus, um filho de Deus, apenas porque ela confessa com a boca, sabe, determinadas coisas que ela imagina que é a prova de que a pessoa é crente se fizer. Como assim, pastor? Deixa eu mostrar. Vou dar 3 exemplos aqui. Abra no livro de João, primeiro.
Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não, eu sou um salvo. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus, está escrito: todo aquele que nele crê não pereça. Então eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, sou um salvo. A pessoa começa a achar que é salva, ela começa a achar que é cristã, ela começa a achar que é um crente, ela começa a achar que é um filho de Deus, porque ela diz que crê em Jesus. Segundo exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Está vendo? Eu estou salvo. Eu creio em Jesus, está aqui escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu creio, eu creio, eu creio. Outro exemplo, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, as pessoas começam a imaginar que o fato delas dizerem que creem em Jesus é a garantia de que elas estão automaticamente salvas, que é a garantia de que elas são de Deus, de que elas são filhos amados de Deus. Isso é um erro, porque esse crer aqui, no texto grego original, irmãos, significa obediência. Não é apenas abrir a boca e dizer: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Não, é obediência, para que todo aquele que obedeça, crê no Senhor Jesus, será salvo. Obedeça a palavra, seja obediente à palavra, e tu serás salvo, tu és um salvo. Não é apenas abrir a boca e dizer: eu creio, porque é muito fácil dizer eu creio, ou não é? Vai num centro de macumba e pergunta à mãe de santo lá: a senhora crê em Jesus? Creio, meu filho. Pergunta um pai de santo, pergunta um padre da igreja católica: você crê em Jesus? Eles creem. Mas ele obedece a palavra? Não. Aqui, ó. Tiago, o irmão de Jesus na carne, ele faz uma advertência, né, de que os demônios também creem e tremem, né? Eu mostrei hoje de manhã e quero compartilhar com os irmãos outra vez. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que Tiago diz aqui: crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Crê ou não crê? Você crê que Deus é um só? Olha, eu conheço muita gente que lê isso aqui e diz: eu creio, aí depois diz que crê na Trindade. Ainda ficam brigando: não, eu sou devoto do Pai. O outro diz: não, eu me identifico melhor com o Filho. O outro diz: não, eu tenho um chamego tão grande com o Espírito Santo. Eu tenho uma simpatia pelo Espírito Santo. Tá? A Bíblia diz: Deus é um só. Um único Deus que se manifestou ao mundo de três formas diferentes. Ele se manifestou como Pai na criação. Depois ele se fez carne, ele assumiu um corpo no ventre de Maria, a sua manifestação de filho. Depois ele ressuscita, e ele agora volta e se multiplica dentro de cada um dos seus filhos, a sua manifestação de Espírito Santo. Não são três pessoas uma ao lado da outra, como se ensina aí fora. Não, absolutamente não. Então ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem.
Até os demônios creem e tremem. Mas continua sendo demônio. Continua sendo demônio. Sabe essa coisa de só dizer que crê? Você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Os demônios também creem que Ele é o Salvador. Você crê que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo? Creio, pastor, creio. Os demônios também creem que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Continua sendo demônio. Você quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo aqui. Abre no livro de Marcos, Marcos, capítulo 1, versículo 23 e 24. Diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer que os próprios demônios reconheciam o Senhor Jesus Cristo, chegaram a se referir a Jesus. Está aqui, ó. Bem sei quem você é, quem eu sou. Tu és o Santo de Deus. Então, eles sabem quem é Jesus, eles dizem coisas certas a respeito de Jesus. No entanto, são demônios. No entanto, estão condenados. Dá para você compreender isso aqui? Então, o que Jesus está mostrando aqui, irmãos, é que é perfeitamente possível que uma pessoa diga coisas tremendamente certas a respeito de Deus, e no entanto aquela pessoa viver uma vida, sabe, completamente contrária àquilo que ela diz que crê. É possível uma pessoa até pregar o Evangelho, até se engajar na obra de Deus, e viver um tipo de vida que prove, que mostre que nem crente ela é, nem convertida ela é, e está lá pregando o Evangelho, e está lá dentro da igreja, e está lá com a Bíblia embaixo do braço. É isso que Jesus está mostrando aqui. Hoje de manhã eu mostrei a advertência que Paulo fez a esse respeito, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha, a igreja desprezou isso, e por isso a igreja hoje está assim, ó, cheia de joio no meio do trigo. Aí a turma lá fora diz assim: como é que pode? Olha aí, esse vizinho aí diz que é crente, olha aí como mente. Aí a pessoa fica na cabeça que é possível ser crente e ser mentiroso. Olha, diz que é crente, olha como é que trata a esposa dele, e chulapa para cá, e chulapa para lá, e palavrão, e dá soco na mesa, e quebra o vidro da janela, e a turma olha. Eu disse hoje de manhã aqui: olha, o teu vizinho incrédulo, ele pode não crer, mas ele não é cego. Ele pode até não crer, mas ele não é cego, ele enxerga as tuas atitudes, ele vê o teu comportamento, viu? Então é bom se ligar nisso aqui. Então o apóstolo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele disse: vocês não estão conscientes disso. Olha, a igreja perdeu esse rumo. A igreja hoje acha que todo mundo é salvo. Se o pastor chega num culto, numa concentração pública, numa praça, no estádio, e ele prega, a irmã falou comigo ainda há pouco isso lá dentro. Ela disse assim: pastor, eu vim do sistema religioso. É exatamente como o senhor fala. A gente sai para evangelizar e repete aquilo decorado. Às vezes não sabe nem o que estamos falando, é uma repetição. Aí evangeliza uma pessoa, fala, aí daqui a pouco começa a preparar para fazer o apelo para ela aceitar Jesus. E antes do apelo, ela diz: vem as ameaças. Olha, já te evangelizei, agora é o seguinte: se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Aí a pessoa: não, lá na frente eu aceito. Não, mas o negócio é o seguinte: e se você morrer daqui a pouco? Ah, meu irmão, aí o 38 já ficou na cabeça. E se você morrer hoje à noite? Olha a pressão que faz em cima da pessoa. Já assistiu um culto, o pastor fazendo apelo?
Aí demora as pessoas a atender o apelo, pouca gente atende, aí ele fica. Já tem mais gente aqui que precisa aceitar. Olha, um dia desse eu soube de uma história, um irmão, uma pessoa estava no culto, não aceitou Jesus, quando saiu da igreja, o poste caiu, bem na cabeça dela, foi para o inferno. Aí a pessoa, ai meu Deus do céu, deixa eu ir logo aceitar agora, na hora mesmo. Aí começa a vir gente aqui para frente. Aí aceita de livre e espontânea pressão. Então a pessoa, a igreja diz assim, fulano agora é crente. Já ouviu isso? Olha, conhece fulano? É crente, é mesmo. Hoje no culto aceitou Jesus hoje. E fica todo mundo alegre, aceitou Jesus, é crente. Né? Aí o apóstolo diz assim, ou não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Agora ele vai dizer quem são os injustos. Qual é a característica dos injustos? Aí ele diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Alguns de nós aqui, provavelmente foi eis alguma dessas coisas aqui. Provavelmente. E por que não somos mais? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É por isso que nós devemos sempre, meu irmão, examinarmos-nos a nós mesmos, sempre. Infelizmente, ao longo dos séculos, a igreja aboliu esse exercício do autoexame. Hoje é muito difícil. Você vê um pastor dizer, irmão, vamos fazer um autoexame, fecha os olhos, examine a tua vida, faz um exame criterioso de como você está vivendo, como você está procedendo. Olha, a igreja aboliu isso aqui. Quando a palavra de Deus está sempre nos exortando a nos examinarmos a nós mesmos. E vou mais além. A palavra nos exorta a examinarmos a nós mesmos, até para ver se nós estamos na fé ou se já estamos reprovados. Pastor, mas a palavra manda fazer isso? Manda. Segundo aos Coríntios, né? Veja aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Ok? Então diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, eu falei. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já está reprovado. Examine a você mesmo. Veja se você está na fé que é dos eleitos. Veja se você está vivendo a fé de Deus. Porque quanta gente aí que diz que crê em Deus, irmão, mas na realidade não crê nada. Não abraça a verdade da Bíblia. Na hora das dificuldades recorre aos santos. Não, eu creio muito em Deus. Aí na hora do problema vai fazer vai fazer promessa para Padre Cícero. Quantos que dizem que creem em Deus, mas na hora do aperto o vizinho chega, ó, vamos fazer uma corrente ali. Você vai lá colocar um pedido na fogueira santa com R$1.000. Quantos que dizem crer em Deus e coloca a sua fé num copo com água, de frente do rádio ou na televisão, e o picareta fica lá assim, vamos orar, o Espírito de Deus vai ungir essa água, dá até ordem do Espírito Santo, e o Espírito Santo deve dizer, tá bom, eu obedeço, a obediência quer que eu unja a água, vou ungir. Colocando a fé em objeto, em coisas, isso é idolatria. Deixou de crer em santo para crer em sal grosso, galinho de arruda na orelha, uma fitinha amarrada no braço. Não, você vai botar a fita aí, não tira do braço, toma banho, suor, tudo com ela. No dia que ela quebrar,
Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vai ter que quebrar um dia, meu irmão. Essa não é a fé dos eleitos. Esta não é a fé que de uma vez por todas, a Bíblia diz, foi entregue aos santos. Não é. Então ele diz, examine a você mesmo, para ver se você está na fé, ou se você está numa falsa fé. Examine. Pastor, mas é pecado, é errado, pastor, fazer uma corrente? Quantas correntes fizeram os leprosos? Para ficarem curados da lepra? Hã? Quantas fogueiras santas? Tem uma que é famosa, que o pessoal gosta. É aquela de Alibaba e os 40 ladrões. Essa fogueira santa é o máximo. Quantas fogueiras santas Jairo precisou fazer para Deus curar a filha dele que estava morta? Quando ele foi a Jesus, na hora que ele está falando com o Senhor, minha filha está em casa, doente, tal, muito grave. Aí vem de lá um vizinho, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Não importune mais ele. O que é que Jesus disse para Jairo? Jairo, o negócio é o seguinte, fique calmo, fica tranquilo, vai fazer uma corrente de 12 semanas. Vai pegar o óleo de Israel e unge tua filha lá que ela vai ressuscitar. Foi isso que Jesus falou. Jesus disse, Jairo, não temas, crê somente, tua filha será salva. Crê somente. Não precisa mais do que crer. Diga graças a Deus. Então, tem muita gente que diz as coisas certas, se envolvem na obra de Deus, sabe? Tem muita gente dentro da igreja que fazem muitas coisas para Deus, são muito prestativas, sabe? Uma prestabilidade tremenda. Mas quando você olha para a vida da pessoa, é uma contradição, é uma negação de tudo aquilo que a pessoa faz, de tudo aquilo que ela diz crer. Eles, como é que é possível? Como é que é possível? Está dentro da igreja, olha aí o comportamento. Nega tudo. João abordou essa questão na sua primeira epístola, 1 de João capítulo 2, versículo 4. 1 de João capítulo 2, versículo 4. Encontraram? Posso ir? Então ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quer dizer que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, não prova se eu sou de Deus, irmão. Não prova. O fato de eu estar aqui pregando para você não prova que eu sou de Deus, não. Pastor, não prova, não. O que prova se eu sou de Deus é a minha obediência à palavra de Deus. Se eu sou um homem obediente à palavra, se eu me submeto aos decretos divinos, se eu me esforço para fazer o que Deus manda, aí sim, isso prova que eu sou de Deus. O fato de eu dizer que conheço Jesus, que conheço a palavra, que conheço todo o pacto da graça, que sei falar disso, sei falar daquilo, não prova, absolutamente não prova. O que prova é a nossa obediência aos mandamentos de Deus. Ah, pastor, graças a Deus que os mandamentos, olha, não matarás, eu não mato ninguém. Não façais imagem de escultura, pastor, saiu, graças a Deus que eu já me livrei de tudo isso, sou obediente à palavra, né? Mas os mandamentos não são só isso não, irmãos. Quer ver um mandamento? Não deixemos de congregar. Isso é mandamento de Deus. Você não pode deixar de congregar, de estar presente nos cultos da igreja, a não ser que seja por um motivo absolutamente justo. Por exemplo, nós temos culto quarta-feira à noite. Uma pessoa que trabalha à noite, ela não pode estar aqui. É um motivo justo.
Você está doente, pegou uma virose, 39 graus de febre, tremendo, embaixo do cobertor. Como é que você vai vir para o culto assim, dessa maneira? Mas se não tiver um motivo justo, tem que estar aqui, sim senhor. Pastor, eu estou pintando minha casa. Pinta noutra hora, meu querido. Não na hora do teu culto com Deus. Seja obediente ao mandamento de Deus. O mandamento de dizimar. De tudo que chegar às tuas mãos, você devolver 10% para Deus. O mandamento de você ser uma pessoa generosa nas suas ofertas. Quer ver outro mandamento? Amar pai e mãe. Você tem que amar teu pai e tua mãe. Você pode ter 80 anos de idade. Tem que amar pai e mãe. Quantos que estão dentro das igrejas que não amam o pai e mãe? O pai e a mãe deram a vida por ele. Sabe? Derramaram o sangue para dar estudo, para dar uma dignidade. Aí quando o pai ou a mãe chega na velhice, não tem mais condições de trabalhar, não tem uma vida financeira que lhe dê suporte. Às vezes o filho conseguiu se formar, conseguiu ser um empresário, tem uma boa condição financeira, aí pega o pai ou a mãe velha e joga dentro de um asilo. Isso não é filho, isso é um crápula. Um filho que faz isso. Então não está amando pai e mãe. Quer ver outro mandamento? Ser perdoador. Olha, você tem que ser uma pessoa perdoadora. Ah, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu até quero ser, mas tem coisa, pastor, que eu perdoo depois que a pessoa me faz um mal. 40 anos depois. 40 anos depois. Tá certo. Ser submisso às autoridades constituídas por Deus. Hoje virou uma bagunça, né? Hoje ninguém respeita pastor. Também a maioria que tem aí não são pastor de nada, não merece respeito. Aí fica todo mundo achando que é tudo farinha do mesmo saco. Não, não é farinha do mesmo saco. Viu? Então tem que ser submisso às autoridades que Deus constituiu. Viu? Então, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mentiroso, deixa ser mentiroso, rapaz. Você conhece Deus coisa nenhuma. Não, eu conheço a palavra, conhece nada. Você é mentiroso. Você não guarda os mandamentos, você não obedece à verdade de Deus. Nessa mesma epístola aqui, 1 de João, agora o capítulo 1, versículo 6. Esse é tremendo aqui. Olha o que ele diz agora. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, se uma pessoa diz que tem o Espírito de Deus, só tem comunhão com Ele que tem o Espírito Santo. Paulo diz que nós nos tornamos um Espírito com o Senhor. O nosso Espírito se uniu de tal forma ao Espírito de Deus, que é como se fosse um só Espírito. Olha que comunhão tremenda. Então, se alguém diz que mantém comunhão com Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, e anda nas trevas, mente, não pratica a verdade. Olha, são aquelas pessoas que dizem assim: não, o importante é que eu creio em Jesus. Irmão, isso não é maneira de proceder, rapaz. Como é que você está na igreja e está traindo a tua mulher, está saindo com outra? Não pode, rapaz. Olha, meu irmão, você não é de Deus, não. Não quero saber. O importante é que eu creio em Jesus. Já ouviu isso? Como é que pode você mentindo, rapaz? Não pode um cristão ficar mentindo como você mente, meu irmão. Sai fora. Você não é de Deus, não. Sou. O importante é que eu creio em Jesus. Eu minto, mas o importante é que eu creio em Jesus. Olha, você está no falso evangelho. Você está lá metido nas trevas do falso evangelho. Você está lá metido com corrente, com sal, cair pelo poder de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Você está aí acendendo vela para santo. Não pode. Deixa eu aqui com os meus santos. O importante, meu irmão, é que eu creio em Jesus. Isso é uma praga, sabia? O diabo conseguiu introduzir isso dentro da igreja. O importante é que você crê. Não dá ouvido a isso, não.
importante é que você crê, isso é o que vale. Não se preocupa com essas coisas não. Tudo bem, você está vivendo uma vidinha errada aí, mas o importante é que você crê em Jesus. Às vezes a pessoa mente, faz fofoca, cria rebelião dentro da igreja, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que não é perdoadora, é uma pessoa que guarda mágoa, é uma pessoa que é vingativa, é uma pessoa que deseja o mal ao próximo, mas ela é considerada crente. Diz, não, ele faz tudo isso, mas ele crê em Jesus. Não, o importante é que ele crê. Pastor, eu não consigo mudar, pastor. Olha, eu sou tão malzinho. Pastor, eu sou uma pessoa tão má, pastor. Olha, quando alguém me faz um mal, eu vou na garganta dele, cravo meus dentes na jugular e chupo o sangue todinho. Não, fica tranquilo, irmão. O importante é que você crê em Jesus. Vai sugando o sanguezinho aí da turma. O importante é que você crê em Jesus. Gente, isso é diabólico, está dentro da igreja. Por isso o alerta de Paulo: não vos enganeis. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino? Vocês não sabem disso? Nem adúlteros, nem efeminados. Tem a igreja dos gays hoje. Tem lá nos Estados Unidos, agora tem em São Paulo. Igreja só de gay. E está lá na internet a comunidade deles. Aqui não se tem preconceito, nem de raça, nem de cor, nem de nada. Aqui o importante é você crer em Jesus. A sua opção sexual, Deus não está preocupado com ela. Quando a Bíblia diz, os efeminados não entrarão no reino dos céus. Quebra a munheca aí para ver onde que você vai. Ai, Jesus. Você já imaginou eu subisse aqui de paletó cor-de-rosa? E um andazinho assim meio estranho? Hã? Aí todo mundo, pô, esse pastor aí é... E eu disse, não se preocupe não, meninos. O importante é que eu creio em Jesus. Como é possível isso? Por isso que Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, fizemos milagres, fizemos prodígio. E o que é que eles vão ouvir da boca do justo? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, isso é coisa muito séria, meu irmão. Para você meditar, para você fazer um autoexame da tua vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu sou misericordioso? Eu sou uma pessoa mansa? Eu sou uma pessoa que tem o domínio próprio? Ou quando alguém pisa no meu calo, eu viro uma cascavel, com chocalho e tudo. Não, mas não tem gente que é assim? Tem domínio de nada, sabe? Não tem domínio próprio, não tem longanimidade, não consegue suportar ofensas, quer partir para cima, quer arrancar o pescoço, quer fazer e acontecer. Você tem que fazer um exame, peraí, como é que é a minha vida? Eu sou uma pessoa pacificadora? A palavra diz, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. No que depender de você, tenha paz. Lembra o exemplo de Abraão? Começou a haver atrito entre os pastores de gado dele e o do sobrinho Ló. Ele chamou os sobrinhos, vem cá, Ló, vem cá, chega aqui. Olha, nós somos parentes, chegados. Não é bom que haja contenda entre eu e você. Eles começam a brigar, daqui a pouco vai ser nós dois. Você vai querer tomar as dores dele, eu vou querer tomar as dores do meu. Como é que vai ficar a situação? Não é bom. Então vamos fazer o seguinte. Já viu você que não dá para a terra comportar nós dois aqui. Você tem muito gado, muitos animais, eu também tenho, não dá para os dois conviver juntos. Vamos fazer uma coisa. Olha aí toda a terra. O tio falando para o sobrinho.
Você vai escolher, Ló. Se você for para a esquerda, tem problema, eu vou para a direita. Você prefere para a direita? Não vamos brigar, eu vou para a esquerda. Ele não disse, Ló, quem é que Deus chamou? Foi o Senhor, titio. Então me respeite, viu? Eu fui o homem chamado por Deus. Ele não fez. Olha, era um pacificador. Não quero guerra. Não, eu não quero conflitos. Eu quero que as coisas aconteçam na santa paz, que a gente conviva bem, que a gente não guarde ressentimento um do outro. O sobrinho deve ter ficado encantado com o tio, né? Caramba, ele está me dando a chance de escolher. E escolheu, segundo a ótica humana, a melhor terra. Ele olhou para um lado, só deserto. A única coisa que havia era o mar morto, um mar de sal. Olhou para o outro, isso ali é uma benção, ali tem área verde, tem a água do rio, ali eu vou me dar bem. Abraão, tudo bem, pode ir para lá, eu vou para o deserto, sem problema. Abraão estava dizendo, onde quer que eu for, Deus é comigo. Onde quer que eu for, Deus é comigo, eu sou vitorioso, eu sou mais do que vencedor, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. O sobrinho foi para lá. Você já leu a história? Lá na frente vem um rei perverso, que vinha destruindo todos os países, chega lá onde ele estava, leva ele, a mulher, os parentes, os empregados e todos os bens que ele tinha. Às vezes você escolhe a coisa pelo que os olhos veem e não pela fé, e quebra a cara. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Tão somente pela fé. Amém? Então, que tal nós ficarmos de pé, fecharmos os nossos olhos e fazermos um autoexame? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então é você mesmo se examinando. Examine-se para ver se você está na fé. Você está vivendo a verdadeira fé? A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos? Ou você está vivendo uma falsa fé? Você está sendo obediente aos mandamentos divinos? Onde é que você estava hoje de manhã que não estava na igreja? Estou falando para os irmãos que já aprenderam que domingo é o dia do Senhor, que é para guardar o domingo inteiro. Isso é mandamento de Deus, gente. Isso aqui não é mandamento de homens. Não foi um pastor que um dia criou esse mandamento, não. É mandamento do Deus Altíssimo, do Deus bendito. A tua empresa, você que trabalha, ela diz, olha, eu estou te contratando, você vai cumprir. O mandamento aqui é o seguinte, você vai trabalhar de segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde. Você não vai lá e cumpre? Ou não cumpre? E por que quando Deus diz, olha, domingo é o meu dia, eu quero que você dedique o dia inteiro, você não dedica? Quer dizer que você dá mais importância ao mandamento da tua empresa, do teu patrão, do que ao mandamento de Deus. Não, olha, o patrão está mandando. Ah, pastor, mas lá, se eu não obedecer, eu sou mandado embora, perco o emprego. Ah, e se você não obedecer a Deus, você perde o quê? Todos os benefícios de Deus. Você não verá Deus agir na tua vida. Você não verá Deus cumprir promessas. Você não verá Deus responder às tuas orações, atender ao teu clamor. Então faça um autoexame, feche os olhos, eleve o pensamento a Deus. Você tem sido uma pessoa honesta, fiel. Você tem sido marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Você tem sido uma pessoa mansa. Você tem sido uma pessoa misericordiosa. O Senhor falou no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Você tem sido uma pessoa limpa de coração, uma pessoa pacificadora.
como Abraão? Ou você é capaz de fazer uma guerra para poder impor o teu direito, para poder impor a tua vontade? Ou você prefere pacificar, abrir mão de alguma coisa, fazer algumas concessões para que a paz reine? Como é que você tem sido? Então comece a fazer um exame. Você tem sido um bom pai, um bom filho? Você tem cumprido o mandamento de não deixar de congregar? Você tem cumprido o mandamento de amar pai e mãe? Você tem cumprido o mandamento de amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? Você é um marido que ama a tua mulher de verdade, considera a tua mulher, quer o melhor para ela, trata a tua esposa com carinho, com respeito, com amor, com ternura? Ou você acha que esposa é empregada de luxo? Porque o mandamento é: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Você tem sido uma esposa submissa ao teu marido? Tudo isso são mandamentos de Deus. Porque o Senhor é claro: se alguém disser que o conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Se diz que tem o Espírito de Deus e tem um comportamento errado, é uma pessoa bruta, é uma pessoa estúpida, é uma pessoa que faz fofoca, é uma pessoa que se ira com tudo, fica colérica. A palavra da gente é mentiroso. É mentiroso, não tem Espírito Santo, não tem comunhão com Deus nenhuma. Então faça um autoexame agora, meu irmão. Quando você se autoexamina com sinceridade, o Espírito Santo faz a tua consciência acusar. Ele faz a tua consciência mostrar aonde você está errando. Aí, se a pessoa é de Deus, olha, ela vai ter um desejo forte de mudar. Ela vai ficar impaciente, ela quer mudar, ela não quer mais ser daquela forma, daquela maneira. Então o Espírito de Deus vai mostrar a você agora aonde você está errando, aonde você precisa mudar, porque senão você não tem comunhão com Deus. E aí você, com toda humildade, fala com Deus e diz: Senhor, a tua palavra falou ao meu coração, eu estou errando nisso, nisso, nisso e nisso, mas eu não quero ser assim. Eu não sou hipócrita, eu não sou fingido. Eu quero viver uma vida reta aos teus olhos. Eu quero cumprir a tua palavra. Senhor, eu quero tirar tudo isso da minha vida agora. E aí Deus, vendo esse desejo, essa vontade, Deus vai fazer, porque é Deus que faz. Então fale com Deus agora. Converse com Deus nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor.